Olá a todos, aqui é o professor Ayrton Júnior e junto com a professora Juliana e o professor Eliseu fazemos parte do projeto de Bioquímica Ensino Híbrido que combina o uso de videoaulas com atividades complementares no momento presencial. Essa videoaula é sobre enzimas e nela serão abordados os pontos de conceito de cinética enzimática, KM, inibidores enzimáticos e o comportamento cinético das enzimas alostéricas. Para iniciar, vamos falar um pouco sobre o que é cinética enzimática, que nada mais é do que o comportamento da velocidade das reações. Para a gente calcular a velocidade de uma reação, a gente precisa saber quanto de substrato é consumido para quanto de produto é produzido. Em outras palavras, quando eu quero entender a velocidade de uma reação, eu tenho que entender a quantidade de produto ou medir a quantidade de produto formado e medir a quantidade de substrato transformado em uma unidade de tempo. Assim, eu posso dizer que a atividade enzimática ela pode ser medida pela velocidade da reação catalisada. Ou seja, quanto maior for a minha velocidade, maior será a minha atividade enzimática. Os estudos mais importantes na área de cinética enzimática foi desenvolvido por Michaelis e Mentes, né? Eles conseguiram construir um modelo matemático, criar um modelo matemático, observando o comportamento das reações enzimáticas. Lembrem-se, uma enzima, né, ela vai atuar sobre um substrato e vai formar um complexo que nós chamamos complexo enzima-substrato. E, por fim, eu terei a formação do produto. Lembre-se que essa enzima aqui, ó, ela é regenerada. Uma das propriedades da enzima, ela não é consumida nem é transformada, né? Inclusive, para você que ainda não assistiu a videoaula de enzimas 1, eu recomendo, inclusive, você assisti-la antes de continuar essa videoaula. Pois bem, eles encontraram alguns valores constantes em relação a isso, que eles chamaram de K1, de K2, de K3, e através de um modelo matemático, que não vem aqui ao caso, não vou demonstrar esse modelo matemático para vocês, eles conseguiram compor essa fórmula aqui. Inclusive, esse Km aqui, chamada de constante de Michaelis, é exatamente em homenagem ao cientista. Eles observaram, tá certo, que a velocidade de uma reação está intimamente dependente da concentração de substrato. E ao aplicar essa fórmula, eles encontraram um padrão de comportamento de enzimas que deram o nome de enzimas miquelianas ou comportamento miqueliano. Nele, o que acontece? Nele, essas enzimas têm um padrão de comportamento hiperbólico. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior for a concentração do substrato, maior será a velocidade, até que chega um momento em que ele fica o quê? Onde essa velocidade ela fica constante, tá? Eles encontraram essa esse comportamento, essa curva padronizada miqueliana, e conseguiram perceber que aquele km da fórmula, esse km aqui da fórmula, ó, esse km aqui da fórmula, é nada mais, nada menos do que o valor da concentração do substrato, o valor da concentração do substrato, quando a velocidade máxima dividida por 2 é atingida. Em outras palavras, ou seja, Km é o valor da concentração do substrato quando a reação enzimática atinge a metade da velocidade máxima. Então, se aqui é 10, por exemplo, a metade de 10 é 5. Então, o que é que eu faço? Eu olho aqui no valor de 5 da velocidade, qual é a concentração do substrato. O valor dessa concentração de substrato é exatamente o Km, tá? Esse padrão, como eu disse, ficou conhecido como padrão miqueliano e ele possui basicamente duas cinéticas. Uma cinética de primeira ordem, tá certo? Quando a velocidade ela se altera exponencialmente, rapidamente, e uma cinética que se chama de ordem zero, onde não há alteração da velocidade da reação. Ou seja, por quê? Porque aqui a velocidade permaneceu constante, exatamente porque a enzima
ela atingiu um patamar de saturação, né? Eu vou falar mais lá na frente a respeito disso. Então, o que acontece é que a cinética enzimática ela depende então de duas coisas. Se a cinética enzimática ela está intimamente ligada àquela reação que eu disse a você, não é? Ó, só um instante. Formação do complexo enzima-substrato, enzima mais produto. Se ela está intimamente ligada a esse complexo aqui, enzima-substrato, eu posso dizer a vocês que a cinética enzimática, a velocidade de uma reação, depende do poder catalítico da enzima e da afinidade da enzima pelo substrato, ou seja, o Km. O Km ele mede exatamente a afinidade da enzima, tá? Observem comigo. O que significa o poder catalítico? O que é poder catalítico? O poder catalítico é a capacidade da enzima de transformar o substrato ligado ao complexo enzima-substrato em produto por unidade de tempo. Em outras palavras, o poder catalítico é a capacidade de renovação da enzima. É a capacidade dela chegar aqui, ó, e voltar para catalisar novamente outro substrato. Então, quanto maior for o número de renovação dessa enzima, maior é o poder catalítico dela e, assim, maior será a velocidade da reação. Mais rápida a reação acontecerá. Lógico, a enzima ela está se renovando, então mais rápido ela é. Tá? Agora, em relação ao Km, o que acontece? Quanto menor for o Km, significa dizer o quê? Que uma pequena concentração de substrato é necessária para a reação atingir a metade da velocidade máxima. Então, levando em consideração aqui aquele gráfico, tá? Ó, levando em consideração aqui aquele gráfico, imaginemos, eu vou pegar aqui uma outra cor, só um instante. Imaginemos a seguinte situação, onde eu tenho um gráfico, o comportamento hiperbólico seja assim, ó, não é? Imaginemos que aqui é a velocidade máxima e aqui é a metade da velocidade máxima. E o Km é esse aqui, um Km bem pequeno, tá certo? Então, se ela, com pouca concentração de substrato, já atingiu a metade da velocidade máxima, isso implica dizer que ela tem o quê? Uma grande afinidade pelo substrato. Ela quem? A enzima. Então, quando a enzima com pouco substrato já atinge a metade da velocidade máxima, isso quer dizer que ela tem uma grande afinidade, tá? Se eu tenho uma reação com um Km alto, né? Vou novamente aqui trocar aqui a cor. Se eu tenho um Km alto, então vamos aqui, ó, mostrar o gráfico de comportamento. Opa, ficou meio torto aqui. Então, só um instante, vamos lá observar. Deixa eu botar o azul. Então, o que acontece? Numa velocidade de Km alto, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Então, aqui está a velocidade máxima, tá? E aqui, digamos, chegou a metade da velocidade máxima. E o Km foi lá para frente, ó, o Km ficou alto. Então, isso quer dizer o quê? Que a enzima ela só consegue ter afinidade com o substrato quando esse substrato chega a uma concentração muito grande. E só assim ela vai atingir, tá certo, a velocidade máxima. Então, quando eu tenho um Km alto, eu vou ter uma afinidade baixa. Quando eu tiver um Km baixo, eu vou ter uma afinidade alta. São, digamos assim, grandezas inversamente proporcionais. Então, dessa forma, a cinética enzimática depende de quê? Da capacidade de renovação da enzima, que é o seu poder catalítico, e depende da sua afinidade, que é o seu Km. Quanto maior for a capacidade de se renovar a enzima e quanto maior for a afinidade, mais rápida será essa atividade enzimática. Assim, o Km me diz, o Km é característico de cada enzima terá o seu Km, né? É específico. O Km reflete a afinidade da enzima pelo substrato,
né? Quanto menor for o Km, maior será a afinidade, né? Porque Km pequeno significa dizer baixa concentração para atingir a metade da velocidade máxima. E por fim, né, o Km é numericamente igual à concentração do substrato, na qual a velocidade da reação é a metade da velocidade máxima. Né? Em sala de aula nós teremos algumas atividades para cálculo de Km e eu espero que você lembre bem, tá certo? Que o Km é numericamente igual à concentração do substrato quando a reação atinge a metade da velocidade máxima, tá? Bom, entendendo agora que a cinética enzimática, né, estuda a velocidade das reações enzimáticas e que ela depende do poder catalítico da enzima e depende do Km da enzima, vamos entender alguns fatores que interferem agora na atividade enzimática, né? Bom, os fatores eu posso dividir ela em três, basicamente. Os fatores que atuam na natureza proteica, ou seja, os fatores que interferem na estabilidade da proteína, na estrutura da proteína, já que a maioria das enzimas são proteicas, tá certo? Fatores que estão interferindo naquele complexo enzima-substrato, que estão interferindo no Km ou estão interferindo na, na capacidade renovativa da enzima, no poder catalítico, ou fatores que atuam como inibidores, né? Entre os fatores de natureza proteica, nós temos quem? O pH e a temperatura. Por que eles são considerados fatores de natureza proteica? Porque eles provocam desnaturação da enzima. Então, cada enzima terá o seu pH, que nós chamamos de ótimo, cada enzima terá a sua temperatura, que nós chamamos de ótima, tá? Em relação ao complexo enzima-substrato, nós temos o quê? A concentração do substrato. Né? Por quê? Porque a concentração do substrato está intimamente ligada ao Km. Né? Então, se eu tiver pouco substrato, eu vou ter uma velocidade x. Se eu tiver uma concentração de substrato, eu vou ter uma outra velocidade maior e assim sucessivamente. Uma outra é a concentração de enzima. Inclusive, teve uma vez que eu coloquei na prova o seguinte gráfico, só para que vocês tenham uma ideia. Olha só, né? O gráfico mostrava o comportamento miqueliano de uma enzima, que ela foi aumentando e se estabilizou. E aí eu disse que essa enzima nós estávamos medindo em laboratório e que em laboratório aconteceu um fato que foi adicionado ao sistema e que isso provocou o aumento, tá certo, da atividade enzimática. E eu perguntava exatamente que fato era esse. O fato que aconteceu aqui foi exatamente o aporte, o acréscimo de enzima no sistema. Na hora que eu aumentei a quantidade de enzima, aumentou, lógico, a atividade enzimática, aumentou a velocidade, tá certo? Então, tanto a concentração como a concentração do substrato, como a concentração da enzima, atuam, tá certo, naquele complexo enzima-substrato que afeta diretamente na velocidade. E por fim, como eu disse, os inibidores. O que é que nós vamos fazer agora? Eu irei trabalhar especificamente cada um, tá certo, desses fatores. E aí, quando chegar aqui, a gente termina a videoaula. Então, começando pela influência da temperatura, né? Então, o que acontece? Na temperatura, à medida que eu aumento, né, a temperatura, eu aumento a velocidade até um certo ponto, onde a velocidade ela se torna o quê? Máxima. Esse ponto é chamado de ponto ótimo. E a temperatura onde a reação atinge a velocidade máxima é chamado de temperatura ótima, tá? Muitos autores dizem o quê? Que após o ponto ótimo, essas enzimas elas começam a se desnaturar, a romper as ligações de estabilização e assim perder a sua conformação nativa. Então, muitos autores dizem que esse gráfico ele não é tão simétrico assim, que após o ponto ótimo, a queda ela é mais vertiginosa, tá? Mas fica aqui a representação gráfica
da influência da temperatura. A temperatura ajuda até o quê? Ela é positiva até o ponto ótimo. Após um ponto ótimo, ela provoca a desnaturação e tem um efeito o quê? Negativo sobre a velocidade da reação. De algo semelhante, e aí isso ocorre nos seres vivos. O que diferencia é que cada ser vivo vai ter uma temperatura ótima, tá certo? Por exemplo, o ser humano tem uma temperatura ótima de 36,7, mas a galinha, por exemplo, tem uma temperatura ótima de 42,5. Isso varia muito. E entender a temperatura ótima de uma enzima ela é muito importante, principalmente em questões industriais. Tá certo? Eu sou cervejeiro caseiro, então eu produzo cerveja. Eu sei o que acontece, que para começar a conversão do mosto, tá? Eu começo com 55 graus Celsius. Por quê? Porque nessas condições o malte ativa a protease, uma enzima que ela é ativa a essa temperatura. A outra enzima que eu quero são as amilases, que elas só vão ser ativas a 68 graus Celsius. Então, isso varia de organismo para organismo. Para você ver, o sucesso de uma cerveja está exatamente na capacidade de controlar essa temperatura, para que eu tenha um máximo da minha atividade enzimática, tá? Bom, um outro fator que influencia a atividade enzimática é o pH. E da mesma forma que a enzima sofre influência da temperatura, algo parecido acontece com o pH. Então, eu terei uma velocidade máxima de uma enzima em um pH ótimo, tá? Então, ela atinge a velocidade. Para baixo ou para cima, o que é que vai acontecer? A velocidade não é tão boa. Por quê? Porque a enzima está sofrendo, tá certo? Ataques de processo de desnaturação. Mas, diferentemente da temperatura, onde todas as enzimas têm temperatura ótima naquele valor, né? No pH, o pH ótimo varia de enzima para enzima. Tem enzima que vai ter pH ótimo ácido, tem enzima que vai ter pH ótimo básico, tem enzima que vai ter pH ótimo neutro. Por exemplo, a fosfatase ácida, ela tem um pH em torno de 4,5 e a fosfatase alcalina tem pH próximo de 10. E qual é a diferença de um para o outro? Olhem só, a diferença está exatamente na estrutura. Veja que a fosfatase ácida, o sítio ativo é rico em aspartato, um aminoácido que ácido, né? Na videoaula de aminoácidos a gente trabalhou muito bem isso aí. A fosfatase alcalina tem no seu sítio ativo a lisina, que é um aminoácido que polar básico. Então, é a estrutura da enzima que vai dar a ela a capacidade dela se comportar bem em pH ácido ou em pH básico. É por isso que a enzima ela é tão específica em relação ao seu pH, tá? E por fim, né, a influência do substrato é, na velocidade da reação. A gente já viu, eu já trabalhei com vocês, que as enzimas miquelianas têm um comportamento hiperbólico e o que acontece é que no início, quanto maior for a concentração do substrato, maior é a velocidade, até que ela atinge uma velocidade máxima e a partir daqui ela está completamente, digamos assim, em uma ordem de cinética zero. A velocidade não varia. E por que a velocidade não varia? Porque as enzimas estão saturadas, tá? Essa saturação não tem a ver com desnaturação. Lembrem-se, a desnaturação está relacionada à temperatura e ao pH. Aqui as enzimas estão saturadas. Isso implica dizer que em todos os sistemas, voltando aqui para essa reação, a aula hoje é quase toda em cima disso aqui, ó, ok? Então vamos voltar para cá. Então, o que é que acontece? Nessa situação aqui, no início, na ordem 1, algumas enzimas ainda estão assim, ó, ou estão aqui ou estão aqui, tá? Isso quer dizer o quê?
que ainda tem enzima livre, sem estar ligada ao substrato, tá ok? Ou seja, ele ainda vai formar o complexo enzima-substrato. Então, quanto mais substrato eu tenho, mais complexo assim eu vou ter. E quanto mais complexo assim eu vou ter, maior será a minha velocidade, a minha atividade enzimática. Porém, quando chega aqui nessa concentração, o que acontece? Todas as enzimas estão aqui. Todas as enzimas. Isso implica dizer que rapidamente, quando essa enzima é liberada aqui na forma com o produto, rapidamente ela se associa e volta para cá na forma de substrato, tá certo? Então, nessa condição aqui, a velocidade ela se torna constante porque as enzimas estão saturadas, atingir um nível de saturação e não de desnaturação, tá ok? E por fim, agora vamos falar um pouco sobre a inibição. Lembrem-se, essa inibição ela é específica. Eu acabei de falar alguns aspectos de inibição inespecífica. Quais são os aspectos de inibição inespecífica? Como, por exemplo, a temperatura e o pH. Né? Elas não são especificamente determinadas a um tipo de enzima. A não ser o pH, que já tem uma certa especificidade, mas independente disso, não é uma especificidade absoluta. E o que eu vou trabalhar agora com vocês é exatamente a inibição específica a nível absoluto. Então, existe essa inibição de forma irreversível e a inibição de forma reversível. Na inibição irreversível, o que acontece? Um inibidor ele se liga de forma definitiva ao sítio ativo. Então vejam que o inibidor tem que ter uma estrutura semelhante ao sítio ativo para ele se encaixar no sítio ativo. O problema é que, uma vez ele encaixado, formando o complexo enzima inibidor e não mais complexo enzima substrato, ele formando o complexo enzima inibidor, o que acontece? Ele não se desliga mais e torna indisponível essa enzima. E aí a atividade ela diminui, tá certo? Uma outra forma de esse inibidor irreversível atuar é também destruindo, ou seja, ou ele se liga de forma definitiva no sítio ativo, ou ele se liga de forma destrutiva no sítio ativo, alterando o sítio ativo. Já o inibidor reversível, ele inibe a ação da enzima por um certo tempo. Essa ligação, a formação do complexo enzima inibidor não é de forma definitiva. E aí nós temos essa forma aqui chamada de forma destrutiva e essa forma reversível sendo dividida em três: competitiva, incompetitiva e mista. Então vou falar especificamente sobre cada uma delas. Bom, como eu disse, na destrutiva, o inibidor ele se liga estavelmente, tá certo, com o sítio ativo da enzima, formando assim o complexo enzima inibidor, tá? Essa é uma forma. Então o inibidor vai aqui, ó, se encaixar perfeitamente aqui de forma estável e não vai se desligar mais, tá certo? Isso é uma forma. A outra forma de atuação do inibidor irreversível é ele o quê? É ele destruindo o sítio ativo. Então observem que essa enzima aqui, ó, ela está com o seu sítio ativo totalmente deformado, tá certo? Opa, foi mal. Veja como era o sítio ativo da enzima antes da atuação dela e veja ela quando ela atua e deforma o sítio ativo. Então, ou o inibidor se liga estavelmente à enzima ou ela destrói o sítio ativo. Um dos maiores exemplos de diisoprofil fosfofluoridato, né? Eu tenho um certo nível de dislexia, então para pronunciar palavras muito longas, para mim é um sacrifício muito grande. Então esse inibidor, ele reage com o grupamento do OH da serina, do aminoácido. Então qualquer enzima que tenha no sítio ativo serina, tá certo? Será o que? Inibida, como por exemplo a tripsina, a acetilcolinesterase, tá certo? Que inclusive essa substância aqui
tá? Ela é uma substância presente num gás sarin, né, que teve um atentado em 1995. Inclusive, seria interessante você parar a videoaula agora, dar uma olhadinha no Google, qual foi esse atentado, onde foi esse atentado, como esse inibidor enzimático, né? Qual foi o impacto, o desastre que ele provocou. Existem outros inibidores também, que é o cianeto, por exemplo, que era utilizado na câmara de gás durante a Segunda Guerra Mundial. Ele também é destrutivo, ele também deforma o sítio ativo das enzimas, e por aí vai, tá? Em relação agora à inibição reversível, como eu disse, o inibidor ele não se liga de forma estável, ele se liga de forma o quê? Instável ao, ao à enzima, tá certo? E essa inibição ela pode ser competitiva, ela pode ser incompetitiva e ela pode ser mista. Então vamos falar agora sobre a competitiva. Na competitiva, o que acontece? O inibidor é muito semelhante ao substrato. E aí o que é que vai acontecer? Esse inibidor competitivo ele vai competir pelo substrato, pelo sítio ativo, tá certo? Um dos exemplos é o de cumarol, é um dos mais conhecidos. É uma substância produzida por algumas plantas que possui alta semelhança com a vitamina K. Então, esse aqui é o inibidor e esse aqui é o substrato. O que leva à competição entre essas duas substâncias. Então, a ingestão de dicumarol pode levar a hemorragias graves. Por quê? Porque a vitamina K, tá certo? É uma vitamina que atua no processo de coagulação. Isso implica dizer que esse inibidor, tá certo? Vai atuar inibindo as enzimas que participam junto com a vitamina K do processo de coagulação, tá? As sulfas, por exemplo, né? Elas são usadas como antibióticos de ação inibidora, né? Então, muitos antibióticos são inibidores. Nesse caso aqui, um inibidor competitivo, que ele compete com quem? Com um substrato chamado PABA, tá certo? Que é um substrato que participa da produção de uma vitamina, que é o ácido fólico, para a bactéria. Então, está aqui a enzima, estão aqui os substratos, está aqui o PABA. Então, a enzima normal, os substratos se encaixam nos sítios ativos, e aí o que acontece? Eu terei a vitamina B9 pronta para a bactéria usar. O que acontece com as sulfa? A sulfa ela compete com o PABA e o que é que vai acontecer? Atrapalha o processo de produção de vitamina B9, inibindo assim a atuação dessa enzima para a produção dessa vitamina, tá? Então isso é uma inibição competitiva, tá certo? Então, na presença do inibidor competitivo, o que acontece? A enzima diminui a afinidade pelo substrato. Isso implica dizer, olha lá, vamos lá, para aí a videoaula e me responda uma pergunta. Na presença do inibidor competitivo, o inibidor competitivo diminui a afinidade da enzima pelo substrato. Então, ele vai aumentar ou diminuir o Km. Bom, para você que parou, tá certo? A videoaula e tentou responder, vamos lá. Na presença do inibidor competitivo, o que é que vai acontecer? Ele vai competir com o substrato pela enzima e aí vai diminuir a afinidade, tá certo? Isso quer dizer que em grandes concentrações de substrato serão necessárias para que a enzima funcione normalmente. Para que a enzima deixe de ser inibida, eu vou ter que ter muito substrato para que o substrato ganhe a competição pelo inibidor. Consequência disso, o Km e o Qm aumenta. Então, se o inibidor competitivo está afetando na afinidade da enzima, então ele está aumentando o Km. Não se esqueça disso, tá? Ele está aumentando o Km. Aqui também nós temos uma representação desse processo, tá? Uma figura esquemática. Eu tenho enzima mais substrato, complexo enzima-substrato, enzima mais proteína. Então, o inibidor ele vai atuar na enzima e vai desviar. Ao invés da enzima formar o complexo enzima-substrato, a enzima vai estar formando o complexo enzima-inibidor. Então, veja aqui ó, o substrato, veja aqui o inibidor, veja que eles são semelhantes, eles vão competir entre si por esse sítio ativo. É reversível por quê?
porque eu posso tirar esse inibidor e a enzima vai ficar ativa novamente. Ou eu posso aumentar a concentração do substrato, onde esse substrato vai ganhar essa competição e aí a enzima volta a ter uma atividade normal, tá? No caso de incompetitiva, o que acontece? A enzima, o inibidor, ele não é semelhante ao substrato. Então, ele não vai competir com o substrato. Então, nesse caso, o inibidor ele não se liga, tá certo? Na enzima, ele não forma o complexo enzima-inibidor. O complexo enzima-substrato, ele se forma. O problema é que o inibidor se liga ao complexo enzima-substrato. Lembre-se que na competitiva o inibidor se ligava aqui, ó, e formava o complexo enzima-inibidor. Aqui não. O inibidor está se ligando ao complexo enzima-substrato, formando assim o complexo enzima-substrato-inibidor. Tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Esse inibidor ele pode se ligar a um sítio, a uma região específica da enzima ou em qualquer outro lugar da enzima. Quando ele se liga, ele altera a conformação nativa da enzima e impede que a enzima forme então os produtos, tá? É uma inibição irreversível, por quê? Porque basta eu retirar esse inibidor que a enzima volta ao normal. Esse é o princípio do antídoto. Muitos antídotos são o quê? São substâncias que vão atuar sobre inibidores enzimáticos, retirando esse inibidor, principalmente inibidores de ação reversível, tá? Então, o inibidor incompetitivo não tem semelhança estrutural com o substrato, ele não se liga no sítio ativo da enzima, tá certo? O aumento da concentração do substrato não diminui a inibição, então se eu aumentar a concentração do substrato não vai interferir em nada, diferente da inibição competitiva. O Km da enzima não se altera, tá certo? A afinidade dela não se altera e a velocidade máxima diminui na presença do inibidor. Então a gente vai ver que a inibição incompetitiva ela vai agir na velocidade máxima. Por quê? Porque ele está atuando no complexo enzima-substrato. Por fim, né, entre as inibições reversíveis, nós temos a inibição mista. Nesse caso, o inibidor se liga ao sítio ativo, ou, nesse caso, o inibidor liga-se a um sítio distinto, contudo, ele atua nas duas formas. Olhem só, na inibição mista, o inibidor tanto pode se ligar à enzima, no sítio ativo da enzima, como ele pode se ligar em regiões sem ser no sítio ativo, formando esse complexo aqui, ó, enzima, substrato, inibidor. Então, ele tanto pode se ligar aqui, como ele pode se ligar aqui. Nós chamamos, então, de inibidor misto, porque ele atua nessas duas frentes, aqui inibindo. Mais uma vez, se eu quiser que essa enzima tenha uma ação reversível, eu tenho que eliminar esse inibidor, tá certo? Resumidamente, quando eu tenho somente a ação do inibidor aqui, formando o complexo enzima-substrato, inibidor competitivo. Quando eu tenho aqui, eu tenho um inibidor incompetitivo. E quando eu tenho os dois, eu tenho um inibidor misto, tá? Para finalizar, vamos falar um pouco da enzima, do comportamento cinético da enzima alostérica, tá? Então, o que acontece? As enzimas alostéricas, elas não têm uma curva miqueliana, ela tem uma curva, tá certo? Sigmoide, ou seja, ela tem uma certa resistência no início, mas o que é que vai acontecer? Depois, rapidamente, ela tem um aumento de crescimento, uma velocidade, né, exponencial muito alta, muito tangencial, tá certo? Aqui eu vou ter o Km, então vejam que nas enzimas alostéricas o Km é alto. Por que é alto? Porque a enzima alostérica ela não tem muita afinidade. Em outras palavras, a gente só lembrar da aula de hemoglobina. Novamente eu peço para você que não viu a aula de hemoglobina, dê uma olhadinha no fenômeno de cooperação, tá? Então o que acontece? A enzima alostérica,
ela tem um sítio alostérico e existe um efetor alostérico. Então, quando a enzima não tem esse efetor alostérico, tá certo? Essa enzima não tem muita afinidade com o substrato, o que faz com que, tá certo? A velocidade da reação não tenha grandes impactos à medida que eu aumento o substrato. Agora, quando esse efetor ele se liga, essa afinidade ela o que? Ela aumenta. E quanto mais efetor eu tenho um efeito de cooperação. Quanto mais efetor se liga, quanto mais efetor alostérico eu tenho, mais afinidade ela vai tendo e assim o que acontece, hein? A velocidade, a atividade da enzima, ela aumenta substancialmente, tá certo? É por isso que nós dizemos que é, em termos de efeito alostérico, nós temos dois tipos. Nós temos os efetores homotrópicos, quando o próprio substrato ele é um efetor alostérico. Isso implica dizer que quanto mais substrato eu vou ter, mais substrato vai interferir, vai se ligar aqui, semelhante ao oxigênio na hemoglobina, aumentando a afinidade da enzima. Ou ele pode ser heterotrópico, ou seja, ser completamente diferente do substrato e ter uma influência positiva na atividade enzimática ou uma influência negativa. Um dos maiores exemplos disso aí é nada mais nada menos do que a inibição por feedback, onde nós temos aqui essa reação, onde A está produzindo B, B produzindo C, C produzindo D, D produzindo E, e aí o que é que vai acontecer? O E ele vai inibir essa enzima aqui por feedback. Quanto maior for a concentração de E, esse E vai se ligar na enzima, fazendo um efeito alostérico que vai provocar a inibição dela, tá certo? Ok, gente? Obrigado e até a próxima videoaula.